Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp Cidadania. Esse programa está no ar. E no programa de hoje vamos falar sobre a redução dos riscos e danos para usuários e adictos de drogas. Para falar sobre esse assunto, recebemos o psiquiatra e especialista em dependência química, Dr. Cláudio Jerônimo. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com você, Fernando, discutindo esse assunto. É sempre um prazer estar com você. Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, qual é a incidência? Tem aumentado o número de usuários de drogas no geral, não só em São Paulo, mas no Brasil? Como é que está? Esses números estão crescendo? Olha, nós estamos atualmente, o meu grupo de pesquisa, nós estamos atualmente, neste momento, fazendo um levantamento, que é uma nova onda de estudo para saber como anda o uso de droga na população. Então, o último estudo ele foi feito alguns anos atrás, agora nós estamos atualizando isso. Mas pela impressão e pelas primeiras impressões, a gente observa um aumento de droga sintética, principalmente. E isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Esse é um fenômeno que vem acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo ocidental de maneira geral. As drogas sintéticas, algumas delas são muito fáceis de produzir, algumas não. Então, muitas das drogas sintéticas que as pessoas acham que estão usando aquela droga, na verdade, não é a contaminantes, a gente já mediu isso e sabe, Então, por exemplo, a pessoa acha que está usando metanfetamina, ou que está usando êxtase, ou que está usando MDMA. Na verdade, essas drogas são contaminadas basicamente por anfetaminas, que é um produto fácil de fazer, ao passo que uma metanfetamina já é um processo bioquímico muito mais complexo, precisa de um laboratório mais elaborado. Ao mesmo tempo que a pessoa está se drogando com uma droga que ele não sabe o que tem ali dentro, ou não sabe a mistura, não existe o menor tipo de controle em quantidades, o estrago que essa droga sintética faz para o cérebro e para o corpo é muito maior. Sem dúvida, por exemplo, nós temos assistido isso na prática, eu faço parte de uma rede de serviços, do governo do estado de São Paulo, que é para atender a população das cenas abertas de uso ali do centro, Então está incluído nessa política estadual, de cuidados aos usuários de crack e outras drogas, e num dos serviços, no Hub de cuidados de álcool e outras drogas, que é um serviço parceiro meu, cujo diretor é o professor Quirino Cordeiro, ali a gente observa, por exemplo, um aumento das drogas K, que é uma droga sintética, isso vem aumentando, a gente vem medindo isso, a gente vem estudando o que tem nessas drogas K, a gente ainda não tem um parâmetro laboratorial, muito específico para estudar tudo o que tem, mas a gente já tem resultados que serão publicados, tá em vias de publicação, de que há um aumento e são consequências muito graves, Então, esses usuários, eles convulsionam, eles têm alteração motora muito importantes, que às vezes a gente vê nas reportagens, nas mídias, na televisão, a pessoa com incoordenação motora, por exemplo, tem contaminantes nessas substâncias, como a própria anfetamina, até opioides, que é uma droga depressora do sistema nervoso central, age em sentido contrário, as drogas, a família, essa é uma família de drogas K,
Então, os efeitos físicos, né, para a saúde física e mental são muito mais graves. Agora, doutor, deve ser muito difícil estudar uma quantidade tão grande de drogas, porque cada dia parece que se inventa uma droga diferente, mistura-se uma com a outra e cria-se uma droga que causa um efeito diferente daquele que é o comum, que o senhor falou agora das drogas K, que estão deixando as pessoas parecendo zumbis no meio da rua. Como fazer para estudar tantas drogas e ter acesso a todo esse material? Olha, é um desafio para a ciência, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, né? Porque assim, a gente tem recursos também limitados, né, para fazer pesquisa nesse, mas mesmo países com grandes recursos, como por exemplo Estados Unidos, né, eles falharam, né, em prever, né, determinados surtos de uso de substância, né, e foram surpreendidos, por exemplo, né, com os opioides, por exemplo, que é uma droga prescrita, médica, é uma droga sintética também, mas é uma droga legalizada, prescrita, né, e teve um grande boom assim, de uso, né? A gente pode falar que teve uma epidemia de uso de opioides nos Estados Unidos, né? Então, esse é um desafio que você levanta muito oportunamente, né? Porque a ciência às vezes vai atrás, né? Alguns passos atrás do que está acontecendo nas ruas, né? E isso é muito prejudicial, né? E é importante que as pessoas que nos assistam saibam disso, né? Quer dizer, essas drogas novas que aparecem no mercado, a gente sequer estudou ainda, né? Então a gente não sabe o que tem, né? E ele pode ser a primeira pessoa ou o primeiro relato de caso de uma consequência extremamente grave, né? O senhor mencionou há pouco a questão do crack e do álcool. O álcool é legalizado, é vendido em muitos lugares, em grandes quantidades se torna um alcoolismo. E o crack é uma droga muito barata, como diz, então o acesso dela é muito mais fácil. Temos que tratar isso na base, né? Como tentar minimizar e diminuir esses efeitos na população, que a gente vê cada vez mais pessoas no meio da rua, drogadas, e às vezes pessoas que têm família e que saem por alguma crise familiar e acabam entrando nas drogas. Como tentar barrar e frear um pouco essa quantidade enorme de drogas? Fernando, acho que você tocou num ponto interessante, que é as pessoas, elas vão para a rua porque elas entram num modo compulsivo de uso de droga, né? A gente tem meu grupo de pesquisa tem um levantamento que chama LECUCA, que ele é coordenado pela professora Clarice. Esse levantamento, ele avalia o perfil da população das cenas abertas de uso. Ele começou sendo realizado em São Paulo, então tem alguns levantamentos em São Paulo e agora ele se expandiu para algumas outras capitais, como Fortaleza, Brasília, né? Os dados, né, dessa pesquisa, que é uma pesquisa metodologicamente bastante consistente, tanto que ela é aceita sempre para publicação em revistas de alto impacto na ciência, né? Elas demonstram que mais ou menos aí 75% das pessoas que estão na rua hoje, nas cenas abertas de uso, né, elas vieram de suas casas. Não é o contrário, né? A gente achar que as pessoas estão na rua, logo elas têm acesso ao crack, né? Então, na verdade, a prevenção, que é isso que você toca, né, é um dos assuntos mais difíceis para nós profissionais, clínicos. Eu brinco que eu sou assim, 20% pesquisador, 30% gestor e 50% clínico, né? Eu vejo muito paciente.
E assim, o que a gente observa, né, é que essas pessoas, né, que estão ali nas cenas abertas de uso, né, elas são carentes aí de todo tipo de em todos os seus âmbitos da vida, né? Mas em geral isso decorre, né, do uso da droga e não o contrário, né, como se poderia imaginar. Então, o fator social é muito importante e para sair deste problema, né, você não consegue se você não tiver um forte investimento nas portas de saída, que a gente chama, né? Eu acho que hoje a política do governo do estado de São Paulo, ela tem investido fortemente nessas portas de saída, né? Acho que alguns anos atrás se investiu bastante em tratamento, mas o que se observou, né, é que havia um contingente de serviços para tratamento, mas chegava na porta de saída, que é a recolocação social, né, a gente tinha poucos recursos, né? Hoje, claro que ainda isso está em curso, né? Sem dúvida, sempre há o que melhorar, né? Mas eu acho esse um bom caminho, né? Então, a prevenção, né, ela passa por políticas públicas. Então, quando eu vou falar sobre prevenção, né, às vezes para pais ou para professores, porque eles sempre dizem, não, o que nós pais podemos fazer, né? Eu sou pai, eu também tenho essa preocupação, né? Claro, tem estudos que mostram assim o que pode ser feito dentro da família, dentro da escola, no ambiente comunitário, mas o que mais funciona em política pública é realmente o que mais funciona em prevenção é realmente políticas públicas que diminuam o acesso e disponibilidade da droga. Então, combate ao tráfico, regulamentação das drogas lícitas, quer dizer, não se deveria poder abrir a bar em qualquer lugar, né? Deveria-se ter uma licença, né? Isso de experiência de outros países, assim, né? Que se acontecer algum problema ali no bar, né? E você não observou que aquela pessoa já estava alterada e continuou vendendo para ela, né, isso é passível de sanções, né, até da retirada de licença, por exemplo, do bar. Né? Em cigarro a gente tem um pouco mais de controle, nós somos até modelos no mundo em termos de prevenção de cigarro, mas por quê? Porque investimos em políticas públicas. Mas é claro, há coisas em que a escola pode fazer, que a família pode fazer, só rapidamente assim, por uma coisa que pode ser até parecer curiosa para quem nos vê, né? Sim, a gente tem estudo que se você faz uma refeição em família por dia, né? E se você tem um canal de diálogo com o seu filho, né? Isso reduz em muito, né? Isso é uma medida preventiva. Né, assim, eu tenho um filho pequeno, né, então assim, a gente reveza quem vai dormir com ele, até ele dormir a gente fica com ele. Esse é um momento que às vezes a gente fala assim, não, mas ele tem que ter independência, mas é que como a gente tem uma vida atarefada, corrida, né, então a gente faz pelo menos uma refeição em família e deita junto, né, porque é nesse momento que ele está relaxado, que você está ali só para ele e que ele vai te contando coisas e você vai criando intimidade com o seu filho, né? Os valores da família é muito importante, a estrutura, né? E a funcionalidade da família, enfim. Tem coisas que podem ser feitas, né? Mas eu acho que, do ponto de vista epidemiológico, o grande impacto é políticas públicas. Então, eu falo para as pessoas assim, olha, se você quer saber o que você pode fazer para
prevenção milite em política pública para redução da oferta de drogas. Principalmente a prevenção, né, doutor? A prevenção sai muito mais barata do que quando se remedia, né? Depois que a pessoa entrou naquele ciclo, é uma série de fatores que fazem com que, de repente, depois de um tratamento, ela retorne. Ela tem uma reincidência por questões sociais, econômicas, familiares, podem levar essa pessoa de volta para esse ciclo que tem um acesso muito fácil, como o senhor mencionou, os bares que estão, às vezes, até próximos de escolas, onde não deveria haver. Pontos de venda de droga próximos a escolas, próximos a centros comunitários. Então, essa prevenção, ela vai ter um resultado, eu acho que muito economicamente, inclusive, menor do que depois que você tem que tratar desse problema, porque aí envolve políticas de segurança pública, saúde, e aí vai sobrecarregando todo o sistema, né? Vai sobrecarregando, encarecendo, não só do ponto de vista financeiro, mas assim, do ponto de vista emocional, de carga de doença, né? No sentido de que afeta, né, em média 3 pessoas da sua casa, né, assim, da sua casa. Se você pensar em onde tem um usuário, 3 em média são afetados da sua casa, do seu entorno ali, em torno de 5 pessoas. Então, se a gente compilar isso, né, nós temos milhões de pessoas que não usam drogas e que são afetadas pelo uso de droga no Brasil. Diretamente, né? Diretamente. Doutor, a sua especialidade é psiquiatria. Existem pacientes que necessitam da psiquiatria, que pode recomendar alguns usos de medicamentos. Existem os psicólogos. Como saber em que ponto esse paciente está e como essas políticas preventivas psicológicas e psiquiátricas podem amenizar, ou podem prevenir esses problemas de drogas, principalmente nos jovens? Olha, eu acho que nós, profissionais da saúde, tanto psicólogos como psiquiatras, talvez nós não tenhamos assim tanto um papel tão direto na prevenção, a não ser esse de informar e de, vamos dizer assim, fazer esse lobby ou em políticas públicas, né? Porque um tipo de prevenção, a gente chama de prevenção individualizada, por exemplo, você ir lá que você vai lá na escola falar de drogas, etc. Quer dizer, isso às vezes não funciona e piora, né? Tem estudo mostrando que se você vai falar para um público que adora um desafio, que não conhece, não tem maturidade, vai falar que alguma coisa é perigosa, né? Você acaba às vezes até estimulando a curiosidade. Estimulando a curiosidade, que é um dos principais motivos de início da droga. Né, experimentar novas sensações e por curiosidade, né? Por isso que os jovens, né, experimentam droga, na grande maioria, né? Então, eu acho que a prevenção é um papel de toda a sociedade. Agora, já no tratamento, eu acho que a psiquiatria, ela também tem um papel bastante limitado, né? Se a gente pensar em termos de medicamentos, nós temos poucos medicamentos que atuam diretamente na fissura pelo uso da droga, né? Temos alguns medicamentos, não é que não tem, mas tem pouco. Tem alguns que ajudam na síndrome de abstinência, amenizar sintomas, tem sintomáticos, né? Então, eu acho que o tratamento, eu costumo dizer assim, precisa ter um time, eu chamo de time da recuperação, né? Ali você precisa ter um médico, precisa ter um psicólogo, eventualmente um enfermeiro, alguém necessariamente do convívio do paciente precisa fazer parte desse time, né? Ele vai precisar de ajuda ativa no dia a dia, né? Então, eu estimulo, por exemplo, que os meus pacientes tragam seus familiares no consultório, né? Isso é muito tranquilo, comum em uma prática cotidiana, assim, né? Porque a motivação flutua, então se você tem alguém ali te ajudando no dia a dia, né, as chances de recuperação são maiores.
Não sei se responde. Sim, a pessoa se sente mais acolhida, né? Próxima dos familiares, ela sente mais segurança. O problema, eu acho, que as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde têm uma deficiência maior nesse tipo de tratamento e na velocidade desse tratamento, né? As políticas do SUS têm atendido a esse público? Olha, eu digo que, eu falo pelo estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é privilegiado de alguma forma nesse sentido, né? Nós temos investimento em serviços, temos pelo menos um direcionamento de política pública que vai de encontro com as melhores práticas e evidências, né? É claro que é insuficiente, mas o que é difícil é a conexão, é essa formação dessa rede, né? Eu acho que esse é o ponto mais crítico hoje da política de tratamento e recuperação dos dependentes químicos, né? Porque ora eles precisam estar internados, ora eles precisam estar no CAPS, ora eles precisam estar no ambulatório, ora eles precisam estar numa casa de uma república, horas eles precisam estar numa moradia assistida, né? E como você integra tudo isso, né? De modo que a jornada do paciente, né, fique bastante conectada, né, uma fase com a outra. Acho que esse é o maior desafio, né? Conectar todos esses setores, esses profissionais. Porque é muita gente envolvida, sim, muito porque o sistema funcione bem, né? Porque precisa funcionar na sequência. Porque se quebra alguma dessas barreiras, a pessoa acaba voltando para a etapa inicial. Quais, na sua opinião, doutor Cláudio, seriam os principais acertos no estado de São Paulo, principalmente nos últimos anos, nessa política de prevenção, de tratamento e também combate ao tráfico de drogas, enfim? Olha, eu não sei, eu desconheço muito assim, né? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar do combate ao tráfico, né? Assim, eu acho que isso tem um aspecto nacional muito grande, né? Pela dimensão das nossas fronteiras, pelos nossos vizinhos que são grandes produtores, né? De cocaína, principalmente de cocaína, né? Então, eu acho que isso, né, precisa, claro, precisa do governo do estado muito, mas a gente precisa muito parceria com o governo, com as instâncias adequadas do governo federal, né? Eu acho que nos últimos anos, né, eu já venho há 20 anos trabalhando nisso, né? Então eu sou de uma época que nós não tínhamos sequer CAPS, né? Os centros de tratamento para dependência química se localizavam nas universidades, nos ambulatórios das universidades, né? Quando eu comecei que saí da residência lá atrás, né, assim, a gente não tinha CAPS, a gente tinha um ambulatório lá da Unifesp, né, numa casinha que a gente tinha lá, né, cujos professores e residentes, pós-graduandos, né, faziam estágios lá e atendia a população, né. A gente fazia também alguns trabalhos voluntários, por exemplo, montando modelos de serviço em lugares estratégicos. A gente trabalhou, por exemplo, no Jardim Ângela, né. E aí eu lembrei agora de uma coisa que nessa época a gente fez uma pesquisa no Jardim Ângela, que eu não sei como está hoje, né? Mas nessa época a gente tinha para cada 10 casas um bar e clandestino, né? Então, assim, era um ambiente assim de muito fácil acesso, né? Então, a gente tem uns CAPs que melhorou e eu acho que o governo do estado ampliou essa rede de CAPs, né? Nós vivemos uma era pós única e exclusivamente CAPs. Eu acho que o governo do estado de São Paulo foi pioneiro nisso, né? Porque pouco tempo atrás a política era CAPs, né? Hoje nós temos
por exemplo, o Hub de Cuidado de Odontológico, que é um serviço 24 horas para dependência química, né? A gente tem leitos de observação, a gente tem enfermarias, né? A gente tem mais de 3.000 leitos espalhados pelo estado, né? A gente tem as comunidades terapêuticas que são conveniadas ao estado, a gente tem as repúblicas, a gente tem os espaços prevenir, que são para a família, que está sendo montado agora. A gente tem a moradia monitorada, por exemplo, num serviço que eu sou diretor, nós temos uma moradia, né, onde hoje 100% hoje, nesse momento, 100% das pessoas que estão lá, que eram da rua, né, estavam nas cenas abertas de uso, eles estão inseridos no mercado de trabalho graças a uma parceria com a AB, né, que chama Justiça Restaurativa, e entre outras parcerias que a gente faz, e graças à parceria com o CAPS, que continua fazendo esse tratamento ambulatorial com o paciente. Então, eu acho que em termos de serviços, nós ampliamos muito, né, nos últimos anos, mas agora a gente precisa trabalhar arduamente nessa conexão da jornada do paciente em todos esses serviços. O paciente tendo passado por todos esses serviços, que são muitos, todos os tratamentos, que é um período longo, né, até a pessoa perder também, tem a questão da dependência química do corpo que pede aquela droga que ele está acostumado a usar todos os dias. Qual que é a incidência de reincidência, né, da pessoa depois de ter passado por isso? Quantos por cento mais ou menos voltam para a rua e voltam a usar drogas? Olha, se a gente fazer de maneira geral, a gente tira, por aquele levantamento Lecuca lá, a gente sabe que a gente tira 30%, por exemplo, das pessoas por ano das cenas abertas de uso. O problema é que volta quase 30%. Né? Eu tenho cadastrado na unidade de recomeço mais de 15.000 pessoas que passaram pela Cracolândia nesses últimos 10 anos, 11 anos. Né? É muita gente, não tem 14.000 pessoas lá, mas as pessoas vêm de outros estados, tem de outros países, então há uma rotatividade muito grande. Né? Esse é um desafio enorme para os formuladores de políticas públicas, né, e para nós que estamos ali trabalhando na área. Agora, a questão da Cracolândia é sempre um tema difícil de lidar, né? Como fazer para reverter aquela situação? As pessoas que moram ao redor ficam com um problema enorme, né? Porque não podem sair à noite de casa, desvaloriza-se dessa maneira os seus imóveis. E como tratar, na sua opinião, a Cracolândia? Olha, eu acho que nós estamos seguindo um caminho assim que assim, né, hoje o centro de São Paulo ele está muito mais policiado, vigiado, né? Tem muitos abordadores, né? A gente, acho que tanto os serviços de saúde quanto o apoio da polícia, etc., tem mantido eles num ambiente mais restrito, né? E tem trabalhado arduamente na identificação de um por um. Né? Então, antigamente, cada vez que se pegava um traficante lá, saía na televisão. Né? Hoje, o trabalho de inteligência tá fazendo um trabalho muito bom. Né? Assim, diariamente são pegos traficantes lá e de uma maneira assim, absolutamente adequada, sem grandes tumultos, sem grandes prejuízos para as pessoas, né, sem colocar em risco ninguém, né? Então eu acho que precisa mesmo esse trabalho de inteligência, né? E tem que sufocar o tráfico. Doutor Cláudio, para a gente finalizar, que dicas o senhor daria para quem está nos assistindo agora, que tem um parente, um amigo, uma pessoa que conhece, que está entrando nesse ambiente obscuro das drogas? Olha, acho que o mais importante, né, é que você não subestime o início da coisa.
né? Porque só fuma uma maconha, na verdade ele bebe, mas sim, é só no fim de semana que ele bebe. Não subestime, porque esse é um caminho, é a história natural da dependência química. Começa assim mesmo e depois vai avançando para um nível mais grave. Então, intervenção precoce é muito importante, né? Acho que esse é um recado importante, né? E eu acho que para as famílias também, assim, um exemplo, né, dos pais é muito importante aí para os filhos, né? Você tem que monitorar, sim, o seu filho adolescente, você tem que passar valores para eles, os valores da sua família, né? Você tem que ser eficiente nessa transmissão de valores, né? Para que ele sinta pertencente a uma linhagem de família, né? Assim, tem que saber onde o filho vai, com quem vai, o que está fazendo, né? Às vezes os nossos crianças, adolescentes com 18 anos, eles são muito inteligentes, eles parecem, do ponto de vista intelectual, eles são às vezes mais avançados do que nós experientes, mas assim, eles não têm a experiência, né? Então a cognição não caminha junto com a maturidade. Então, embora o seu filho possa ser muito inteligente, saber tudo, ele não tem maturidade, com certeza. E aí entra o papel dos pais para acompanhar de perto todo esse processo. Doutor Cláudio, muito obrigado pela tua presença aqui no Alesp Cidadania. Foi um prazer conversar com o senhor novamente. Eu que agradeço, Fernando. Para mim também é um prazer falar desse assunto que eu gosto muito. Obrigado. Eu conversei com o Dr. Cláudio Jerônimo, psiquiatra, especialista em dependência química. O Alesp Cidadania fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.